Hello, meus amores, voltei, tá? E hoje para trazer um assunto um tantinho sério sobre algo que eu acho que eu já falei aí por alto, tá? Em algumas postagens, mas eu nunca me aprofundei no assunto, né? Que é a integração da luz com a sombra, né? Com as nossas sombras. Então, vamos lá. O que seria isso? Quando a gente tem o despertar espiritual, a primeira coisa que acontece é a gente começar a fazer o nosso autoconhecimento. E a partir do nosso autoconhecimento é a gente integrar a luz e as sombras. E o que seria isso exatamente? Né? É a gente identificar, tá? Qual é o nosso lado bom e o nosso lado ruim, quais são as nossas falhas e nossos acertos, tá? O nosso ego, o nosso orgulho, quais são os hábitos negativos, tá? Que a gente tem e que destrói, que minam, né, os nossos relacionamentos como um todo na sociedade. E que acabamos nos prejudicando e às vezes sem querer prejudicando o outro ou até querendo, tá? Por exemplo, eu vou começar com exemplos bem fúteis, mas que geram estragos, tá? Dependendo do que você faz. Por exemplo, se você tem o hábito de ser fofoqueiro, tá? E você sabe que você é fofoqueiro, tá? Eu não tô falando de gente que gosta de saber sobre as coisas, mas tô falando de fofoqueiro mesmo, aquela pessoa que pega informação, sai falando pra um, sai falando pra outro, sai falando, sabe? Fazendo essa coisinha que acaba até criando intriga, criando distorções. Se você, por exemplo, sabe que você que você faz isso, você começa a ter esse conhecimento de que você é fofoqueiro e de que você faz mal para si mesmo e para os outros, tá? Dessa forma, é você começar a se policiar com relação a isso. Porque a partir do momento que você tem conhecimento de que você tem um defeito, de que você tem um problema, né? Você começa a se tolher, né? A se vigiar perante aquele problema, tá? A não ser que você de fato seja mau caráter. Aí são outros 500. Mas se você quer a evolução, se você busca, né, realmente se conhecer para a evolução, então você começa a enxergar os seus hábitos como eles são, como negativos, né? E você se moldar a eles. É você simplesmente escolher não ser fofoqueiro. Tô dando um exemplo bem assim, nada a ver para poder vocês entenderem, tá? E vou chegar num ponto crucial, tá? Olha lá, vamos lá. E falando de algo mais forte, vamos lá. Eu vou me expor mais uma vez, porque é necessário, tá? É para um bem maior. Vamos lá. O meu maior lado tóxico, meu maior lado sombra, tá? Da minha vida foi a ira. Sim, a ira, tá? A reatividade, a agressividade em palavras e físicas, tá? Quem faz parte do meu passado, me conheceu no passado, sabe disso. Que eu nunca fui uma pessoa muito paciente, né? Eu sempre fui uma pessoa amorosa, mas eu sempre fui muito impaciente, sempre fui grosseira, sempre fui muito impulsiva, tá? E eu não sabia muito discutir, a minha discussão era briga, era grito, era agressão, tanto verbal quanto física, tá? Eu era essa pessoa. Então, eu falo por experiência própria. Então, quando eu entrei, tá, em despertar espiritual, comecei a fazer meu autoconhecimento, que é a minha autoavaliação, né, de quem eu sou.
Isso me destruiu, isso me machucou, porque com isso eu machuquei pessoas, tá? Não por querer, mas eu usava palavras rudes, palavras que atravessavam, que faziam mal ao outro, tinha atitudes ruins, era extremamente agressiva, impaciente, né? Então, eu não era a certa, a correta, a perfeita que eu achava que eu era, né? Então, quando a gente passa a ter essa consciência, né? É doloroso? É, tá? E uma das partes desse autoconhecimento é você ter a coragem, tá? De você perguntar para os seus filhos, para as pessoas ao seu redor, de como você é, do que ele acha do seu comportamento, mas esteja aberto a ouvir, a entender. E eu já te falo de antemão, você vai ficar com raiva, você vai ficar com dor. A sua reação vai ser a reatividade, vai ser um pouco de agressividade ou não, tá? Mas eu estou falando no caso da ira, porque eu tinha muita ira dentro de mim. Então, toda essa ira, tá? Me prejudicava, porque era um ódio que me consumia, tá? Então, eu acabava usando da agressividade, como eu disse, tanto física quanto verbal, tá? Não de forma proposital, consciente, né? Óbvio, tanto que tipo, quando eu me descobri nesse padrão, tá? Nesse lugar, me machucou muito, me doeu muito, de verdade, sabe? Porque eu sei o quanto eu também machuquei pessoas de alguma forma, tá? Então, a integração da luz e das sombras, a parte desse princípio do reconhecimento de quem você é, tá? Do que você tem como característica negativa para o seu positivo, para o que você tem de bom. E você simplesmente escolhe, ou você escolhe viver no seu negativo ou no seu positivo. Como você tem consciência, então você começa, como eu disse no início, a se policiar, a se observar, entendeu? Para você aprender a ter domínio das suas próprias emoções, tá? Diante das situações da vida. E quando o espiritual começou a trabalhar comigo, né? E a trabalhar em mim, ele foi trazendo maioritariamente a minha parte luz, que é o meu lado mais doce, meu lado mais amoroso, meu lado mais paciente, né? Meu lado mais humano, mais acolhedor, mais empático, coisa que eu já era, tá? Coisa que eu sempre fui. Mas como eu disse, eu era muito reativo, tinha muita ira, muita mágoa, muita dor, muita coisa. E isso era, então por isso eu era reativa e a minha ira sobressaía em cima das situações. Tudo eu me sentia ofendida, atacada, entende? Então quando eu me sentia ofendida, atacada ou vulnerabilizada, eu atacava, né? A minha defesa era o ataque, tá? Era o ataque agressivo, era em palavras, era em agressões físicas, sabe? E isso é horrível. Hoje, quando eu olho para trás e vejo quem eu era, hoje eu olho para mim e vejo que quem eu era nem combina com a minha real essência, tá? E hoje em dia eu tenho um domínio sobre esse meu lado que às vezes nem eu sei como eu consigo controlar tanto,
mas quanto mais eu trabalho com o espiritual, tá? Eles me trazem maior essa mansidão, sabe? Eles me tornaram mais mansa, tá? Mais racional, mais pacífica, sabe? Mais branda, mais calma, né? De saber resolver as coisas com mais diálogos, me trouxeram mais maturidade emocional. E, tipo assim, eu falo que, tipo assim, quem me conheceu sabe de quem eu sou hoje. Eu tô dizendo que eu hoje sou perfeita? Não. Eu ainda tenho minhas falhas. Eu ainda, às vezes, fico estressada. Então, eu dou uns berros, eu dou uns coisas, mas eu jamais levanto a mão, entendeu? Eu não levanto a mão, eu não parto para a agressão. Eu nem sinto vontade, para você ser bem exata, eu não sinto vontade de agredir ninguém. Eu não tenho, por mais raiva que às vezes eu fique, é algo muito assim sutil e passageiro. A raiva eu guardo para mim, resolvo comigo, sabe? Ao invés de partir para a guerra, partir para o ataque, querer a briga, sabe? Querer agredir, porque isso não me leva a lugar nenhum. E como eu disse, eu não sinto a menor vontade. Hoje eu prefiro resolver as coisas. Eu sempre fui assim, na verdade, só que antigamente, quando eu queria, por exemplo, em relacionamentos amorosos, quando eu queria conversar, a pessoa não queria conversar, e eu queria conversar, eu queria dialogar e resolver o problema do relacionamento, e a pessoa sempre que ficava naquela de querer brigar, aí nisso me deixava com raiva, e subia a minha ira e eu partia para a agressão. Era assim que funcionava, tá? Então, não é legal, sabe? Então a gente tem que aprender a olhar para nós antes de olhar para o outro, tá? A gente tem que olhar para nós mesmos. Principalmente dentro de um relacionamento, a gente tem que se autoavaliar, se policiar, tá? Mais do que observar o outro, tá? Porque as atitudes do outro diz sobre o outro e as suas atitudes diz sobre você, tá? Então, é por isso que eu vim trazer isso para vocês, com toda a calma, com todo o amor do mundo, para poder que vocês entendam como é que funciona, tá? Essa integração de luz e sombras, tá? E falo sim, quanto mais você cuida do seu espiritual, tá? Mais eles trazem as suas sombras à tona, tá? E para que você comece a curá-las, tá? Então, hoje eu vou dizer que eu sou uma pessoa muito tranquila, que eu sou muito de vários paz e amor. Até sou, tá? Mas eu sou uma pessoa que hoje em dia eu não, por exemplo, eu não preciso da validação dos outros, eu não preciso que me digam nem que eu sou bonita, nem que eu sou feia, nem que eu faço isso, nem que eu faço aquilo, entendeu? Porque era uma das coisas também que eu necessitava, tá? Não é à toa que eu vivia com contatinhos em rede social e essas coisas, site de relacionamento, entendeu? Eu tô mostrando pra vocês quais são os seus nossos lados, só tô falando vários detalhezinhos pra vocês se entenderem, pra vocês se identificarem quais são o lado sombrio de vocês, entendeu? Tô dando esses exemplos para vocês começarem a fazer essa autoavaliação, essa autoanálise aí, tá? Para vocês começarem a se curar e a serem melhores, se assim vocês quiserem, tá? Espero ter podido ajudá-los de alguma forma, ter trazido um pouco de luz, né, sobre esse assunto, tá? Essa semana eu devo fazer live, então se vocês quiser conversar mais sobre esse assunto, fiquem à vontade, a gente traz à tona e a gente conversa novamente, tá? Com um pouco mais de detalhes, tá? No mais, é isso.
Um grande beijo. Não esqueçam de curtir, compartilhem, tá? Comentem se assim quiserem. Vocês me ajudam muito. Gratidão. Grande beijo. Namastê.